paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe tua vida, abençoe tua casa e abençoe tua família também, amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você aqui, que é um assunto meio polêmico, assim, para muitas pessoas, né, que às vezes não aceitam essa palavra, mas é a verdade, né, a palavra de Deus. A gente tem que viver tudo que é a palavra de Deus, não é somente a que a gente quer viver, não, a gente tem que viver a Bíblia, viver a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem nos dá direção e sabedoria para nós estar na presença de Deus, tá entendendo? Essa palavra aqui fala sobre casamento, né, meu irmão? Pessoas que se casam, pessoas que querem ter uma mulher, que quer ter uma família, né, e se casa, e muitas vezes, né, meu irmão, quando chega no meio do caminho, as coisas começam a dar errado, muitas vezes as coisas começam a não dar certo do jeito que a pessoa queria que desse, tá entendendo? E Deus está falando aqui sobre o casamento, né, meu irmão? Sobre a mulher casada e o homem casado, tá entendendo? Que é casado. Que a palavra de Deus diz que se o homem, tá entendendo? Se divorciar da sua mulher e casar com outra, ele comete adultério. Porque a palavra de Deus, ela não pode mentir, tá entendendo? Os discípulos chegaram em casa, Jesus estava falando disso na rua, e quando chegaram em casa, os discípulos começaram a interrogar Jesus, tá entendendo? E Jesus diz assim, ó: em casa, os discípulos perguntaram a Jesus de novo sobre isso. E ele lhes respondeu: aquele que se divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela, tá entendendo? Então, a palavra de Deus é bem clara aqui, né, irmão? Que a pessoa que é casada, ela não pode simplesmente, porque não deu certo seu casamento, ele se divorciar e casar com outra pessoa, tá entendendo? E muitas pessoas estão fazendo isso, irmão. Estão descartando a mulher, descartando o homem descartando a mulher, como se fosse roupa, tá entendendo? Como se fosse uma roupa que ele vestiu e não gostou, e ele já descarta, joga fora e deixa pra lá e vai arrumar outra, tá entendendo? Mais nova, mais bonita. E assim vai a vida, tá entendendo? Mas só que diante de Deus, isso não é certo, irmão. A gente não pode transgredir a palavra de Deus, né? A palavra de Deus tem que ser vivida e tem que ser cumprida na nossa vida. E nós que somos testemunhos da palavra de Deus, nós temos que cumprir a palavra de Deus, né, com verdade e com justiça nessa terra, porque o Espírito Santo está na nossa vida para isso, para revelar, tá entendendo? E manifestar a palavra de Deus no meio das pessoas que não conhecem, das pessoas que não entendem o que é a justiça de Deus, o que é a palavra de Deus. Então, muitas vezes as pessoas fazem assim, descarta um, pega outro, depois aquele não deu certo também, casa com outro de novo e assim vai, tá entendendo? E aí, tudo contra a palavra de Deus, tá entendendo? E muitas vezes não é pessoas do mundo que não é crente, não, é pessoas crentes de dentro da igreja, tá entendendo? Mulher, homem, tá entendendo? De dentro da igreja, que tem cargo nas igrejas, é presbítero, é diácono, tá entendendo? É pastor de igreja. Então eles fazem isso, tá entendendo? Simplesmente ele descarta a mulher, descarta o homem, descarta a mulher descarta o homem, tá entendendo? E arruma outra e se casa. E acha que está fazendo tudo certo, que está tudo bem diante de Deus, não está. E eu não sei como essas pessoas conseguem pregar a palavra de Deus, sabe, irmão? Conseguem falar de Jesus, conseguem falar da palavra de Deus, vivendo numa vida desse jeito, uma vida no engano, na mentira, tá entendendo? Eu queria entender como é que a pessoa vive desse jeito, porque o Espírito Santo de Deus não confirma essas coisas, irmão. É um assunto meio polêmico, mas a gente tem que falar aquilo que Deus bota no coração da gente para falar. Se você quer ser abençoado, se você quer ser um homem honrado, uma mulher honrada, você tem que estar na palavra de Deus, você tem que estar vivendo na presença de Deus, tá entendendo? Para que Deus te abençoe tua vida, tua casa, tua família seja protegida e guardada debaixo da mão de Deus. Não é porque uma coisa não deu certo e você simplesmente vai descartar, não. Você tem que orar a Deus, tem que botar na presença de Deus, tem que deixar na mão de Deus, que Deus sabe fazer a justiça, tá entendendo? A gente não vai orar para Deus matar ninguém, a gente vai orar para Deus consertar, para Deus fazer a pessoa mudar as atitudes, mudar os mau costumes, tá entendendo? Que está prejudicando aquele casamento. Então a gente tem que pedir a Deus, que Deus fazer a obra, que Deus é quem vai fazer a obra da vida da pessoa. Não é eu que vou fazer com as minhas próprias mãos, nem tá entendendo? A pessoa, tá entendendo, que vai simplesmente largar assim, um para um lado, outro para outro e casar com outra. Não, não é assim não. Não pode ser assim. Eu também já pensei isso também. Eu digo, eu acho que não é nada demais a pessoa deixar a mulher e casar com outra. Não, não pode não, irmão. A palavra de Deus diz que não pode, não pode. A gente tem que falar a verdade, tem que viver na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, tá entendendo? A gente não pode fazer dela mentirosa na nossa vida. Então, no dia que a gente não aceitar mais a verdade da nossa vida, então também a gente não somos mais de Deus, não andamos mais na direção de Deus, tá entendendo? Andando em outra direção. E essa direção que vai andar vai ser para destruição, vai ser para morte, não vai ser para vida. Porque Deus não confirma essas coisas, amém? Aí diz assim, ó: e se ela se divorciar do marido e casar com outro,
comete adultério contra ele, tá entendendo? Então a mesma coisa é a mulher. Se ela deixar o marido e casar com outro homem, tá entendendo? Ela está cometendo adultério contra o marido dela, tá entendendo? Ela é adultéria. Diante de Deus, ela é uma mulher adultéria. Então, a gente tem que vigiar, tá entendendo, irmão? A gente tem que pedir a Deus sabedoria para a gente viver uma vida honesta, uma vida de verdade, tá entendendo? Na presença do nosso Deus, tá entendendo? Confirmando, tá entendendo? A palavra de Deus na nossa vida. Por isso que muitas vezes, irmão, as pessoas querem prejudicar você, muitas vezes as pessoas falam mal de você, diz que você é isso, que você é aquilo, mas você não é. Diante de Deus, você é uma pessoa verdadeira, uma pessoa justa, tá entendendo? Porque você vive na palavra de Deus, você vive na justiça de Deus. E todos que vivem na justiça de Deus, irmão, são perseguidos, são humilhados às vezes, são desprezados. As pessoas viram as costas para eles, tá entendendo? Porque as pessoas gostam de viver na mentira, irmão. Gosta de viver nas coisas fáceis, nas coisas do mundo, tá entendendo? Mas a gente não, a gente que somos cristãos temos que viver na presença de Deus, honrando e glorificando ao nome de Deus todo dia da nossa vida. Não importa o que a gente esteja passando, o que a gente esteja vivendo, o que importa é que Deus esteja na nossa vida e esteja no controle de toda a nossa situação. Porque na hora certa, tá entendendo? Ele sabe dar o baixo nas coisas e abençoar a gente, honrar a gente e o nome dele ser glorificado na nossa vida. Então guarda essa palavra no teu coração. Não tem esse pensamento, tá entendendo, sujo na sua cabeça de deixar a sua família, abandonar a sua família, tá entendendo, para ir procurar outra. Você, mulher, não deixe seu marido para ir casar com outro, não, porque você vai arrumar problema para a sua vida, vai arrumar confusão para a sua vida, o homem ou a mulher que fizer isso, porque Deus não vai com você nesse negócio, não, tá entendendo? Quem vai gostar disso aí é o inimigo. E ele sabe que você estando lá nessa situação, ele pode te atribular, ele pode tocar na tua vida, na tua alma, tá entendendo? E Deus não quer que você faça isso. Então, guarda a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, tá entendendo? Para que você seja abençoado, sua família seja guardada e protegida debaixo das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero fazer uma oração pela tua casa, pela tua família, para que Deus te abençoe nesse sábado, para que Deus te dê um bom final de semana para você, sua casa e toda a sua família. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa, meu Deus, essa família, Pai. Abençoe esse homem, Pai, que está passando um problema no seu casamento, Pai, com a sua esposa. Abençoe essa casa, Pai. Abençoe essa família, meu Deus, e dá livramento a elas, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Eu sei que o Senhor, meu Pai, tem uma solução para todas as coisas, Pai. Tem coisa, meu Deus, que a gente, se pudesse, não queria viver ela, Pai, não queria passar por elas. Mas se a gente está na tua mão, meu Deus, o Senhor tem o controle da nossa vida. O Senhor tem o controle da nossa casa, da nossa família, Pai, da nossa esposa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, então abençoa essa família, Pai. Livra eles, meu Deus, da destruição. Livra eles do caminho da mentira, Pai, e bota eles no caminho da verdade sempre na tua presença, Pai. É o que eu te peço pela essa família, Pai, por esse homem, por essa mulher que está passando um momento de tribulação, Pai, de tristeza, de angústia. Guarda a vida deles debaixo de tuas mãos poderosas. Sustenta na tua graça, Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que todo mal, toda obra maligna que estiver causando discussão, discórdia no meio dessa casa, no meio dessa família, seja banido do meio dela, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha um bom final de semana na paz do Senhor Jesus. E se inscreva nesse canal para todo dia você receber uma palavra de fé para o teu coração aqui. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.